No princípio, antes do princípio. Não havia luz, não havia escuridão, não havia tempo. O que existia era apenas a presença eterna de Deus, infinita, silenciosa e absoluta. Era como um oceano sem ondas, onde nada se movia, exceto a própria vontade dele. O universo ainda não pulsava, as estrelas ainda não haviam brilhado, e nem mesmo o conceito de ontem ou amanhã existia. Havia apenas o Eu Sou. Nesse vazio sagrado, algo começou a acontecer. Não foi um som, não foi um movimento, mas uma decisão. A decisão que mudaria tudo para sempre. O coração de Deus pulsou com a intenção da criação. Não porque ele precisasse, mas porque o amor transborda. E quando o amor transborda, ele cria. Em segundos, que não podem ser medidos, ele imaginou cada detalhe. O brilho do sol, a suavidade da brisa, a força das montanhas, o canto dos pássaros. E mais do que isso, ele já via você. Antes que houvesse qualquer coisa, ele já conhecia o seu nome. E foi nesse instante, nesse momento secreto entre o silêncio e o som, que o plano começou. Não um plano qualquer, mas o maior de todos. Criar um lugar onde a sua glória seria revelada e onde aqueles que o amassem poderiam existir para sempre em sua presença. Escreva nos comentários: glória a Deus, porque Ele já sonhava com você antes mesmo de criar as estrelas. Imagine, nenhum relógio marcando as horas, nenhum astro no céu para contar os dias. Apenas a eternidade pura, e no centro dela, o Criador. Os segundos antes da criação não foram silenciosos por falta de vida. Foram silenciosos porque estavam carregados de expectativa. Como o instante em que um maestro ergue as mãos antes da primeira nota de uma sinfonia. E essa sinfonia seria a mais grandiosa de todas. Cada galáxia, cada planeta, cada gota de água, cada folha que balançaria ao vento. Tudo já estava escrito no coração de Deus. Os anjos, que já existiam na eternidade, observavam com reverência. Eles não compreendiam totalmente, mas sabiam. Algo imensurável estava prestes a acontecer. E então, na mente divina, luz e trevas foram separadas, antes mesmo de serem criadas. O Criador via o contraste perfeito, porque sem trevas, a luz não seria tão bela. Sem silêncio, a música não teria impacto. Sem o vazio, a vida não teria onde florescer. Esses segundos, invisíveis ao tempo humano, foram como a respiração antes da primeira palavra. E a primeira palavra mudaria tudo. Se você crê que Deus tem um plano perfeito, escreva nos comentários. Amém. Então, no silêncio absoluto, Deus contemplou a vastidão do nada. Mas esse nada não era ausência. Era um palco aguardando o ato final de preparação. Ele não estava com pressa. Porque para aquele que é eterno, segundos e séculos são a mesma coisa. Cada detalhe era pensado com a precisão de um artesão perfeito. Antes de criar o universo, ele já havia desenhado cada cor do pôr do sol, cada sorriso que um dia nasceria, cada lágrima que seria enxugada por suas mãos. Nada escapava ao seu olhar. Ele via os rios correndo, o mar rugindo, as florestas se movendo como coros vivos de louvor. E no centro de tudo isso, ele via a humanidade, frágil, mas preciosa, capaz de escolher, e mesmo assim, amada. Era como se Deus já sentisse o calor da nossa adoração, mesmo antes de pronunciarmos uma só palavra, porque para Ele, tudo já estava presente. O início, o meio e o fim, todos juntos, diante dos seus olhos. E, nesses instantes eternos, antes da criação, Ele decidiu que a sua imagem estaria em nós, que o reflexo do seu amor viveria dentro dos corações humanos. E quando o Criador decide, nada pode impedir. Escreva nos comentários:
Eu sou obra das mãos de Deus, e declare isso com fé. E então, o silêncio começou a se transformar. Não havia ainda som, mas havia um movimento. Um pulsar invisível, como o coração do próprio tempo prestes a nascer. A glória de Deus enchia o vazio, e esse vazio não podia permanecer assim. Era como se a própria eternidade estivesse prendendo a respiração, aguardando a primeira palavra do Criador. Ele olhou para o que ainda não existia e viu galáxias girando, estrelas se acendendo, mares se formando. Tudo já vivia em seu pensamento, tão real quanto seria quando ele dissesse: haja. Antes que o primeiro átomo surgisse, Deus já havia escrito a história da redenção. Sabia que a criação custaria um preço, o preço do amor verdadeiro. Mesmo assim, ele não recuou. Porque o amor perfeito não calcula o risco, apenas se entrega. E quando Deus está prestes a agir, o impossível não é obstáculo, é o ponto de partida. Comente agora: glória a Deus pela sua criação, e exalte o nome do Senhor. E então veio o momento. A eternidade rompeu o silêncio com uma única palavra que ecoaria para sempre: haja. Essa não foi apenas uma ordem. Foi o som da própria vida surgindo onde nada havia. Quando Deus falou, a escuridão se encheu de luz. Uma luz pura, que não dependia do sol ou das estrelas, mas que fluía diretamente dele. O universo começou a se expandir em uma dança perfeita, cada partícula obedecendo à voz do Criador. As leis da física nasceram instantaneamente, e nenhuma delas poderia ser quebrada sem que ele permitisse. Cada detalhe da trajetória de um cometa ao bater das asas de um beija-flor já estava definido em seu plano, e tudo apontava para a sua glória. Deus não criou por necessidade, mas por amor. E esse amor já tinha um destino: alcançar você. Escreva nos comentários: amém, Senhor. Eu creio no teu poder. Após criar a luz, Deus separou-a das trevas, mostrando que desde o início havia um propósito: a ordem sobre o caos. Ele chamou a luz de dia e as trevas de noite, e assim o tempo começou a ser contado. O primeiro dia não foi marcado por relógios, mas pelo próprio movimento da sua vontade. No segundo dia, Deus falou novamente, e as águas se dividiram, formando o céu, um espaço perfeito entre as águas superiores e as inferiores. Ali nascia o palco onde a história da humanidade seria escrita. No terceiro dia, as águas foram reunidas num só lugar, surgindo a terra seca. E sobre ela, Deus fez brotar toda a vegetação: árvores frutíferas, flores, grãos, tudo pronto para sustentar a vida que viria depois. Cada semente trazia dentro de si a promessa de multiplicação, assim como cada palavra de Deus carrega a certeza de se cumprir. Se você acredita que Deus é perfeito em cada detalhe, comente agora: glória a Deus. No quarto dia, Deus criou as grandes luzes no firmamento: o sol para governar o dia e a lua para governar a noite. E espalhou as estrelas pelo céu como joias cintilantes, lembrando-nos de que nada foi feito por acaso. Esses astros não apenas iluminariam, mas também serviriam como sinais para marcar tempos, dias e estações. O Criador estava organizando o calendário da Terra, preparando-a para a história que viria. No quinto dia, ele encheu as águas com peixes de todas as formas e cores, e os céus com aves que cortavam o ar com majestade. Cada criatura recebeu a bênção para frutificar e multiplicar-se. Tudo era abundância, harmonia e vida. O mundo era um reflexo perfeito da bondade de Deus. E cada novo som, seja o canto dos pássaros ou o murmúrio das águas,
era como um louvor espontâneo ao Criador. Se você crê que toda a criação louva ao Senhor, escreva nos comentários: Aleluia! No sexto dia, Deus voltou sua atenção para a terra seca. Ele ordenou que dela saíssem animais de todos os tipos, feras poderosas, rebanhos mansos e criaturas que rastejam. Cada um com seu papel, sua forma única e sua função perfeita. Mas algo especial ainda estava por vir. O Criador decidiu fazer algo diferente, algo que carregaria sua própria imagem. Formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida. E assim, Adão tornou-se alma vivente, feito para governar, cultivar e cuidar. Logo depois, Deus criou a mulher, para que o homem não estivesse só. Juntos, seriam parceiros na missão de frutificar, multiplicar e encher a terra. Esse momento foi o ápice da criação. Não apenas vida física, mas vida espiritual, capaz de se relacionar com o próprio Deus. E Deus viu tudo o que havia feito, e era muito bom. Se você agradece a Deus pelo dom da vida, escreva nos comentários: Obrigado, Senhor. Após concluir toda a obra da criação, Deus estabeleceu um princípio que ecoaria por todas as gerações: o descanso. No sétimo dia, ele cessou de todo o trabalho que havia feito. Não porque estivesse cansado, afinal, o Criador não se fatiga, mas para nos ensinar sobre a importância de pausar, refletir e adorar. O sétimo dia foi abençoado e santificado. Era um marco, um lembrete eterno de que tudo o que existe foi feito por Ele e para Ele. Nesse silêncio sagrado, a criação inteira repousou sob a harmonia perfeita. O homem e a mulher, recém-criados, desfrutavam de um paraíso sem dor, onde Deus caminhava com eles na viração do dia. Não havia medo, não havia morte. A presença de Deus era o centro de tudo. Era o início da história da humanidade, escrita pelo próprio autor da vida. Mas, mesmo nesse cenário perfeito, o plano de Deus ia além. Ele já sabia que um dia seu amor teria que se revelar de forma ainda mais profunda. Antes de criar o universo, antes de moldar os céus e a terra, antes mesmo do tempo existir, Deus já havia sonhado com você. Cada detalhe da criação, as estrelas no céu, o brilho do sol, o som das águas, foi feito para refletir seu amor e sua glória. Os segundos antes da criação não foram de incerteza, mas de propósito absoluto. No silêncio eterno, Deus já via a história da humanidade e o momento em que enviaria seu Filho para resgatar aqueles que amava. A criação não foi um ato isolado. Foi o primeiro capítulo de um plano perfeito que culminaria na cruz e na vida eterna para todos os que nele crescem. E agora, enquanto você ouve estas palavras, lembre-se: o mesmo Deus que fez o universo também moldou sua vida. Nada do que ele faz é por acaso. Você é parte do propósito eterno que começou antes mesmo do primeiro haja luz. A pergunta não é apenas o que Deus fez antes da criação, mas o que Ele ainda vai fazer em sua vida. Se você crê que Deus tem um propósito eterno para você, escreva: Amém, Senhor. Eu creio.